Ok, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Aqui quem vos fala é o professor Cláudio Batista. Desde já agradeço por você ter clicado neste vídeo. Espero que você assista, goste, compartilhe e faça nosso canal crescer. Hoje nós vamos falar de frações decimais. O nosso roteiro é conceito de fração decimal, relação entre frações decimais e números decimais e exercícios. Vamos aos quadros. Frações decimais. São frações que têm como denominador uma potência de base 10. Potência de base 10 é o conjunto de resultados da elevação da base 10 a qualquer expoente. Veja, quando você pega a base 10 e eleva a qualquer expoente, você vai ter um resultado, claro. Então, esse conjunto de resultados que você obtém, você chama de potências de base 10. Aqui nós temos alguns exemplos. E eu tenho aqui 10 elevado a 0 igual a 1. 10 elevado a 1 igual a 10, 10 elevado a 2 igual a 100, 10 elevado a 3 igual a 1000 e assim por diante. Repare que o expoente é que determina a quantidade de zeros que nós vamos colocar logo após o número 1. A potência 10 elevado a 0 igual a 1 está aqui grifada de vermelho porque nós não vamos usar como denominador o número 1, uma vez que quando o denominador é 1, a fração é um número inteiro, é representada pelo próprio numerador, ok? Então, nós vamos usar do 10 para diante. Agora, tem uma coisa que temos que tomar bastante cuidado. Nessa tabela, nós vamos ver que existem diferenças sutis com frações decimais e frações que não são decimais. Vejam só, essas frações que estão aqui citadas, 6 décimos, 15 centésimos, 12 milésimos, essas são sim frações decimais, porque nos denominadores existem potências de base 10. Já na tabela, na coluna do lado, a gente vai ter 1 sobre 300, 11 sobre 3.200, 17 sobre 20. Veja, esses números que estão nos denominadores não são potências de 10. Eles são tão somente múltiplos de 10. Existe uma diferença sutil entre isso. Professor, mas as potências de 10 também não são múltiplos de 10? Sim, mas só que a potência de 10 tem uma característica bem marcante. Olha aqui, todas começam com 1 e terminam com 0. Então, pode ser 1, 100, 1000, 10.000, ok? Já esses daqui, não. Eles só apenas terminam em 0. Então, não confunda as coisas. Frações decimais são aquelas que têm no denominador potências de base 10 e não múltiplos de 10. Ok, relação entre fração decimal e número decimal. As ideias de divisão, fração decimal e número decimal estão diretamente ligadas. São formas diferentes de representar a mesma coisa. Olha aqui na tabela. A divisão 6 por 10 pode ser representada pela fração decimal 6 décimos e também pelo número decimal 0,6. A divisão 15 por 100 pode ser representada por 15 centésimos e também pelo número decimal 0,15. A divisão 12 milésimos pode ser representada pela fração decimal 12 milésimos ou pelo número 0,012. O número 145, dividido por 10.000, pode ser representado por essa fração, 145 sobre 10.000, ou pelo número decimal 0,0145. Isso tudo aqui depende do contexto que nós vamos trabalhar. Por exemplo, se você tem uma pessoa que trabalha numa serraria, precisa serrar uma tábua, ele não vai encontrar na régua dele este número nesse formato, 6 décimos, ele vai encontrar o número decimal 0,6. Ao passo que em algumas outras situações é mais conveniente nós deixarmos o número em forma de fração. Então, como foi dito aqui, são formas diferentes de representar a mesma coisa e, a depender do contexto, nós vamos usar uma forma ou outra. Agora aqui alguns exercícios. Escreva cada fração na forma decimal. Nós temos aqui frações decimais que o enunciado pede que representemos como números decimais. Veja, quando eu tenho o denominador 10, eu vou transformar o número em um número decimal que tem apenas uma casa decimal. E isso porque a quantidade de casas decimais está ligada à quantidade de zeros que a potência de 10 tem. Como o 10 tem apenas um zero, nós vamos ter apenas uma casa decimal. Então, nós vamos puxar a vírgula de trás do 8 e vai passar para a frente do 2 e vai ficar assim, 22,8. Já na letra B, eu preciso de um número decimal que tenha 3 casas decimais, porque o 1000 tem 3 zeros. Então, o 98 já dá conta de 2 casas, eu acrescento mais um zero
e fico aí com 3 casas decimais. Na letra C, a minha potência de 10 é 1, 2, 3, 4, 5, 6, é 1 milhão, tem 6 zeros. Note que o número 1336 já contempla 4 casas decimais, mas para chegar em 6 eu preciso acrescentar mais 2, então vou ficar com isso aqui, 0,001336. A fração 61 centésimos, ela vai gerar um número decimal com 2 casas decimais. O próprio 61 já dá conta dessas 2 casas, então vai ser simples, 0,61. A letra E, eu tenho 129 sobre 10.000, eu preciso de um número decimal que tenha 4 casas decimais. O número 129 tem 3 algarismos, por isso já dá conta de 3 casas, eu acrescento mais uma e está feita aí a conversão. Agora vamos fazer a conversão de números decimais para a fração decimal. Lembre-se que o número de casas decimais está intimamente ligado, diretamente ligado, aliás, à quantidade de zeros que a potência de 10 vai ter. Veja aqui, para representar o número 14,3 na forma de fração decimal, vamos ter como numerador o número sem a vírgula, ou seja, vai ficar 143 e embaixo uma potência de 10 com o zero. Então, nesse caso, tem que ser o próprio 10. Então, seria 143 décimos. Na letra B, eu vou querer no denominador o número 16, que é o número sem a vírgula. Embaixo, eu quero uma potência de 10 com 2 zeros, então teria que ser 16 centésimos. Na letra C, eu vou usar o número 276 e, como denominador, eu quero a potência de 10 que tenha 3 zeros, né? No caso, será 1000. Então, vai ficar 276 sobre 1000. E aqui na letra D também, a minha potência de 10 será 1000. Vou repetir o número 2203 sem vírgula e o denominador 1000. O mesmo vai acontecer na letra E. Eu tenho 1,405, preciso de uma potência de 10 que tenha 3 zeros. Essa potência de 10 é o próprio 1000, então nós temos aqui 1405 milésimos. Agora um outro exercício. Escreva a fração decimal representada por cada cor. Veja, esse quadrado todo aqui está dividido em 100 partes, ok? 100 quadradinhos menores. Então, cada quadrado desse aqui representa 1 centésimo, ok? Então, para fazer esse exercício, nós vamos tão somente contar os quadrados que tem referente a cada cor e colocar como denominador o 100, porque, repito, o quadrado está dividido em 100 partes. Então, aqui na cor azul, nós vamos contar aqui, nós temos 5 quadradinhos na cor azul, então a fração referente a essa cor vai ser 5 centésimos. Na cor verde, nós vamos contar aqui eu tenho 4, aqui eu tenho 7, 7 com mais 4, 11, com 2, 13, então vou ter 13 centésimos. Nessa cor aqui, salmão, nós temos aqui 4 com mais 3, 7, 7 com mais 3, 10, nós temos 10 décimos. Nessa cor laranja, nós temos aqui 4, 4 com mais 6, 10, com mais 4, 14, nós temos aí 14 décimos. Por fim, nós temos a cor vermelha, que temos 3 quadrados, mais 2, 5, mais 2, 5 com mais 3, nós vamos ter 8 centésimos. Pessoal, muito obrigado, espero ter ajudado, nos veremos no próximo vídeo. Até lá!